Achei propício, e ainda mais agora, a igreja sabe que é um tema que eu gosto muito de falar. Eu acredito que todo cristão deveria prezar por esse tema, porque é o assunto do último livro da Bíblia, é o assunto que Jesus, ele pregou para os discípulos, ele orientou os discípulos a estarem atentos. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Ele disse, da mesma forma que vocês estão vendo eu ir, vocês vão também ver eu voltar. Essa foi a última palavra do Messias, antes de ser assunto ao céu, antes de ser levado ao céu em glória e se assentar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas antes de lermos aqui o texto, eu quero compartilhar com vocês um evento, uma live que vai acontecer na sexta-feira. Eu sei que muitas pessoas estão saturadas, de tanta live, mas é o recurso, que a gente tem agora, e você pode ser seleto, tá? Não fica ouvindo porcaria, não fica assistindo porcaria, não deixa porcaria entrar na sua cabeça não, tá bom? Você pode selecionar o que você coloca para dentro da sua mente. Você pode selecionar o que você coloca para dentro da tua casa. Você pode selecionar o que você vê no seu celular. Então tem muita coisa boa que você pode ver nesse tempo, e infelizmente a gente percebe que tem muitos crentes que acabam perdendo tempo com aquilo que não edifica, tá? Aquilo que você encher a tua cabeça, aquilo que você colocar na tua cabeça, vai definir quem você é. Amém? Aquilo que você come define quem você é. Isso tanto fisicamente quanto espiritualmente, tá bom? Então aqui tem algo muito interessante que vai acontecer na sexta-feira. Nós vamos falar sobre saúde emocional e mental em tempos de afastamento social. Rimou, né? Notaram? Até a rima aqui ficou legal, tá? Saúde emocional e mental em tempos de afastamento social. O doutor Anderson vai estar com a gente, o doutor Fábio Rockmiller também, e aqui alguns pastores, eu, o pastor Rodrigo, o pastor Marcos e o pastor Oberdan. Nós vamos estar em uma live, 6 pessoas, 7 com o Guerra, que vai estar fazendo ali a transmissão, pelo Google Meet, é assim que diz? Meet, né? Google Meet, é conhecer, Meet. Um aplicativo de live, e vai ser lançado para o YouTube e para o Facebook. Então ali no YouTube você pode comentar, fazer suas perguntas, abrir o seu coração. Talvez não aconteça com você, mas tem gente se matando, tem gente tirando a própria vida, tem gente ansioso, tem gente depressivo, tem gente que não sabe o que fazer para sair do buraco que se encontra. Com o ritmo de vida que nós já tínhamos antes, já tinha muita gente nesse estado. Agora, com esse afastamento social, e a gente precisa de gente, a gente precisa de contato, a gente precisa de abraço. Todo mundo precisa disso. Para mim, isso que está acontecendo é mais uma estratégia para afastar as pessoas, para que as pessoas fiquem cada vez mais imune, ou sem imunidade, a esse vírus, e seja cada vez mais um alvo fácil para qualquer tipo de enfermidade. Então, o estar isolado, o estar fechado, isso é muito ruim para o nosso emocional, e pode ser bom para evitar, o contágio, mas para o nosso emocional é algo muito complicado. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Eu sei de pastores que se matam, de pessoas que se matam, de pessoas que estão ansiosas, depressivas, síndrome de burnout. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o doutor Anderson, ele fala abertamente que ele sofre da síndrome de burnout, e ele fala isso abertamente, por isso que eu estou falando aqui, dando o exemplo dele, e ele vai falar sobre isso, na live de sexta-feira, junto com os demais pastores, e também o doutor Fábio Rockmiller, que estará com a gente. Então é muito interessante você divulgar, e você participar e divulgar para pessoas que você acredita que vai receber de alguma forma essas informações, e vai ser bênção para a vida delas. Eu acredito que é bênção para a vida de qualquer um que participar de algo desse nível. Tá bom? Eu vou colocar no grupo da igreja, e você pode compartilhar com os seus amigos durante a semana. Ok, e o assunto que a gente quer falar no próximo slide é por que devemos aprender sobre escatologia. Entendendo que essa palavra aqui, escatologia, significa estudo das últimas coisas, tá? Logia é estudo, biologia, sociologia, tá? Então, logia é estudo no grego, e escato é últimas coisas. Então, o estudo das últimas coisas. A Bíblia diz como as coisas vão terminar. Amém?
crendo você ou não, a Bíblia diz como as coisas vão terminar. Então, eu não me assusto, eu não me espanto, porque a Bíblia diz como vai ser. E esse tempo que a gente está vivendo, ele não se parece nem de longe com o tempo que o mundo está prestes a viver. Pastor, você está dizendo que as coisas vão piorar? Sim, por mais que você ore, por mais que você queira, ore pedindo a proteção de Deus na sua família e para que a sua família se converta, porque o que a Bíblia diz que vai acontecer, meu querido, vai acontecer, não tem para onde você correr. Se vai ser agora, se vai ser daqui mais algum tempo, eu não sei, mas vai, tá? Vai. A Bíblia diz que vai, então as coisas vão piorar. Essa é a tendência. Agora, a questão é, você está preparado para isso? Ou melhor, você está preparado para sumir daqui dessa terra, para ser arrebatado com Jesus, quando Ele vir arrebatar a igreja, para nos tirar daqui desse tempo? Para que você está preparado? Para ir com Jesus, para ficar aqui? E essa preparação vem através da fé em Jesus e do conhecimento que você tem sobre a palavra de Jesus. O versículo que eu quero me embasar é Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3. Quero mostrar para você como é importante estudar sobre essas coisas. Está projetado aqui, se você quiser ler na sua Bíblia também, fica à vontade. Diz assim: triste, infeliz, derrotado e perdido é aquele que lê as palavras, é assim que está escrito? Não, né? Não. Feliz é aquele, ou bem-aventurado é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Esse é o versículo de número 3, do capítulo de número 1, do último livro da Bíblia. O apóstolo João, ele está escrevendo a revelação que ele recebeu, e ele começa dizendo que aquele que lê, aquele que ouve, aquele que obedece a mensagem que está contida nesse livro, é uma pessoa diferenciada. Imagina se você entra, vou dar uma ilustração para você entender aqui melhor. Imagina se você está assistindo um Grenal, está todo mundo com saudade de Grenal, né? Imagina se você está assistindo um Grenal, final de campeonato brasileiro, última rodada, Grenal, quem ganhar é campeão. Você está ali com a sua ansiedade a mil, você está torcendo como você nunca torceu, porque metade do Rio Grande do Sul é Grêmio, a outra metade é Colorado, né? E um pequeno número ali torce para os outros times. Tá. Agora, imagina se você é um gremista fanático, o que já é errado ser fanático, tá? Torcer não é pecado, mas ser fanático é pecado. Você é um gremista fanático e aconteceu algo sobrenatural e Deus, que não é gremista nem colorado, Ele revelou para você a final do jogo, o placar final do jogo, e você sabe o time que vai ganhar, e você sabe que é o seu time que vai ganhar. Você vai torcer da mesma forma? Você vai ficar ansioso da mesma forma? Você vai suar as mãos da mesma forma? Ora, você sabe como o jogo termina. Então, para você, assistir o jogo vai ser algo mais tranquilo, se comparado com os demais que não sabem o resultado do jogo. Sim ou não? A mesma coisa é quando você conhece a Bíblia, quando você conhece a palavra de Deus. Eu não entendo como um cristão consegue ficar tão apavorado, sabendo que o seu Deus está no controle da história. Tem gente que está ficando doido, tem gente que está ficando maluco. Nós devemos nos cuidar, devemos nos prevenir, mas nós não temos nenhum motivo para entrar em pânico. Nós não temos nenhum motivo para entrar em pânico. Você fala isso, pastor Josias, porque ninguém da sua família ficou doente, mesmo que fique, mesmo que seja eu, mesmo que eu morra. Eu não tenho motivo para entrar em pânico, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E se a pior coisa que pode acontecer comigo, na verdade, é a melhor, então por que eu devo temer? E a pior coisa que pode acontecer comigo na concepção humana é a morte. Mas a morte é a passagem para estar com o Senhor. Então a pior coisa acaba sendo a melhor. O problema é que eu e você amamos mais essa vida do que o próprio Senhor.
É por isso que ficamos assim. Ah, pastor, você parece que está meio revoltado, meio bravo com a situação. Estou revoltado mesmo de ver crente apavorado. Onde é que está a minha fé? Onde é que está a tua fé? Somos sensatos e temos bom senso e tomamos os cuidados necessários, mas não tememos. Amém? Ou você tem medo do diabo? Ou o que é que causa medo em você? Tem muita gente, tem muito crente cristão, que se diz cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, que nesse momento que deveria estar falando de Jesus, vivendo Jesus, está vivendo uma vida relaxada, dando mau exemplo, mau testemunho. E não fala de Jesus para ninguém, como diz lá no meu estado. Ele é cristão 007, ninguém sabe que ele crê em Jesus, está infiltrado ali. Jesus vai te pegar e vai abrir seu zoião aí para você ver a verdade e tirar o seu medo. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu vou começar a pregar, vamos lá. Eu quero falar primeiramente sobre as 4 interpretações do Apocalipse, tá? Para que você possa entender que esse livro ele vem sendo estudado durante toda a história do cristianismo, e há algumas abordagens, algumas interpretações que os teólogos, os intérpretes, os estudiosos, eles têm acerca do livro do Apocalipse. Nem todo mundo vai concordar, nem todo teólogo vai concordar com o que o outro teólogo está falando, mas porém, para mim, é muito simples você perceber a verdade. Você perceber o que é que o livro do Apocalipse está apontando e falando. Essas 4 correntes interpretativas do livro do Apocalipse são abordagens, são óculos a partir dos quais você lê o Apocalipse. O primeiro é o preterismo, pretérito, passado. Alguns intérpretes que leem o livro do Apocalipse acreditando que tudo o que está escrito no Apocalipse já aconteceu. Não tem mais nada para o futuro. Essa é a primeira corrente, o primeiro óculos de abordagem do livro do Apocalipse. O Apocalipse fala sobre eventos do passado, se cumpriu tudo lá em Roma, tudo com os imperadores romanos, o anticristo foi daquela época lá. O anticristo foi Nero, o anticristo foi o Antíoco Epifânio, o anticristo foi um desses personagens aí do passado. E tudo se cumpriu lá, e acabou e não tem mais nada para o futuro. Eu não acredito nisso. Segundo, futurista. Essa é a abordagem que eu acredito, é o óculos com o qual eu leio o livro do Apocalipse. O Apocalipse fala sobre eventos futuros. Eu sou um futurista, eu creio que o Apocalipse está falando de eventos do futuro, apesar de haver aspectos aqui que eu também acredite. No terceiro, que é o historicista, o Apocalipse fala sobre a história. Existem fatos na história que aconteceram e que o livro do Apocalipse mostrou, falou e apontou, e profecias também em outros livros da Bíblia que também falaram e apontaram. Por exemplo, Antíoco Epifânio, que foi um líder que profanou o templo judeu no passado, ele tem aspectos do anticristo. Algumas pessoas olhavam para ele e imaginavam que ele poderia ser uma espécie de perseguidor do povo judeu, ou alguém que foi enviado para prejudicar o povo judeu, como algo que estivesse apontando para o fim naquela época em que ele viveu e fez o que ele fez. Mas, porém, ele não cumpre tudo, ok? Então, há aspectos na história que mostram, apontam o livro do Apocalipse. Por exemplo, na época de Hitler, muitos disseram que Hitler era o anticristo. Quem estudou história, ou quem viveu naquela época, ou tem parentes que viveram naquela época e ouviram histórias dos seus parentes, você vai ouvir na história falando no mundo cristão que o Hitler ele poderia ter sido o anticristo naquela época. Então, essa forma de abordar o Apocalipse aqui, há alguns aspectos que eu concordo, sim, mas
a grande massa, o final, o apontamento do Apocalipse é para o futuro. Vai haver um anticristo, vai haver uma grande tribulação, vai haver a marca da besta, vai haver os selos, as taças e as trombetas. Essas coisas vão acontecer. E essa aqui, que para mim é a pior de todas, o idealista, o Apocalipse fala sobre princípios atemporais. Ou seja, o Apocalipse ele fala, ele aponta para situações que acontecem no decorrer do tempo, da história da nossa vida, mas de forma figurada o Apocalipse está falando sobre isso. Por exemplo, quando você lê sobre a marca da besta, fala, não é que vai ser uma marca de controle, não é que pode ser talvez um chip ou qualquer outra coisa dessa forma. Não, é uma forma de falar que haverá um controle das pessoas, e que houve um controle da mente das pessoas no decorrer da história, e que não haverá nada literal acerca dessas coisas, taça, trombeta, cavalo preto, vermelho, amarelo, cor-de-rosa, laranja, não vai ter essas coisas. Então, você não precisa se preocupar, são tudo figuras de linguagem. Então, o idealismo eu dispenso, o preterismo, de alguma forma, eu não concordo quando ele diz que tudo já se cumpriu no passado, mas o futurismo é a linha que eu abordo, é o óculos que eu uso para estudar o livro do Apocalipse, e o historicismo, alguns aspectos aconteceram sim na história. Amém? Amém, queridos? Aqui, nessa imagem, você vai conseguir entender um pouco melhor. Preterismo, tudo aconteceu aqui, tá? No primeiro século. Aconteceu aqui no primeiro século e não tem mais nada para o futuro. O futurismo, as coisas vão acontecer no futuro. O historicismo, essas coisas vêm acontecendo no decorrer da história. E o idealismo, essas coisas que estão escritas no livro do Apocalipse são apenas figuras de linguagem que são aplicáveis nas nossas vidas durante toda a história. Nada é literal, ok? Então aqui fica uma imagem legal que ajuda você a entender melhor. Agora, aqui, o futurismo é, para mim, a melhor abordagem e o melhor óculos para você estudar e analisar o livro do Apocalipse. Esses slides eu posso liberar para você depois no grupo da igreja, para que você possa estudar melhor. O próximo, dentro do futurismo, existe também as suas divisões, os seus debates, tá? E eu quero falar com você sobre as 4 interpretações do milênio. A Bíblia diz, no livro do Apocalipse, abre a sua Bíblia, em Apocalipse 20. Apocalipse, capítulo de número 20, a Bíblia fala sobre um milênio, um tempo que vai acontecer, em que Jesus reinará aqui na terra durante 1000 anos. Lá no final da sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 20. Diz assim, a partir do versículo 1. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse é o final da grande tribulação. O pastor Jonathan, ele abordou essas coisas na semana passada, no domingo passado. Ele prendeu o dragão, Satanás, e o acorrentou por quanto tempo? 1000 anos. O diabo será preso por 1000 anos. No final da grande tribulação, Jesus vai prender o diabo. Aí, de fato, ele vai estar amarrado, tá? Sabe aquelas pessoas que dizem assim, está amarrado? Ele não está amarrado ainda não, irmão, não está. Para você crer que o diabo está amarrado, você tem que ser a milenista, que crê que o diabo está amarrado, tá? O diabo não está amarrado ainda, e você também não pode amarrar o diabo. Jesus vai amarrar o diabo. E o texto continua dizendo assim, o anjo o lançou no abismo, e o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações. O que o diabo faz? Ele engana. E tem um povo que ele gosta de enganar, é o tal do povo religioso. Esses são os que ele mais engana. De modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminasse quanto tempo? Os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aí o texto continua, lá no versículo 7 diz assim, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações. Então, o milênio, ele é um ponto de observação e um ponto de partida para 4 correntes que estudam o milênio. A primeira é o amilenismo, está projetado ali para você ver, e o amilenismo
ele acredita, esse A aqui é um prefixo que significa negação. A pessoa está assintomática. Agora todo mundo conhece essa palavra, né? Quer dizer que ela não tem sintomas. O cara é amilenista, quer dizer que para ele não tem milênio. Mas na verdade, o amilenista, ele crê que nós já estamos vivendo o milênio. E que o milênio começou quando Jesus foi assunto ao céu. Quando Jesus sentou no trono do lado do Pai, o milênio começou. Mas já tem 2000 anos praticamente que isso aconteceu. Para o amilenista, a expressão 1000 anos é uma expressão figurada que aponta para qualquer tempo entre a assunção de Cristo, a subida de Cristo e a volta dele no final. Então 1000 anos para o amilenista não é 1000 anos, é um tempo qualquer. Amém? E o amilenista, então ele crê que a gente já está vivendo o milênio, porque Jesus reina lá do céu. Mas o texto que nós lemos no início, lá em Isaías, diz que Jesus se assentaria no trono de quem? Trono de quem? De Davi. Davi, ele reinou no céu? Sim ou não? Davi reinou na terra, em Jerusalém, o trono dele está lá, não sei aonde, mas está lá. Então Jesus, para cumprir essa profecia, ele vai ter que reinar aqui na terra. E essa corrente também, acredito que eu respeito, eu tenho muitos pastores, amigos que são amilenistas, eu respeito eles, eu amo eles em Cristo, mas eu discordo. E essa corrente acredita que o diabo está preso. Porque se nós, olha só, isso aqui é o calcanhar de Aquiles do amilenismo para mim. O amilenismo acredita que nós estamos vivendo o milênio. E se estamos vivendo o milênio, o anjo lançou no abismo, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo. Então, para estarmos vivendo o milênio, o diabo tem que estar preso. Então, o amilenista crê que o diabo está preso. Não sei se bicho preso faz o estrago que ele faz, você imagina ele solto. Você está me entendendo? Se o diabo está preso e o mundo está desse jeito, você imagina se ele estivesse solto. Porque no milênio diz que haverá paz, porque o diabo estará preso. Então, eu não consigo conceber essa ideia de que o diabo está preso. E também na crença milenista, eles creem que a igreja substituiu Israel. Que não há mais nada para Israel no plano de Deus, que a igreja substituiu definitivamente Israel, e acabou para Israel, e Deus não tem mais nada a ver com Israel. O que eu também não acredito. Quando a igreja for arrebatada, Deus volta a sua atenção para Israel. Porque a grande tribulação é o período onde Deus vai tratar com Israel. Qual é o relógio do mundo, irmãos? O relógio do mundo é Israel. Olhe para Israel. Israel no ano 70 depois de Cristo foi destruída pelo general Tito. Sobrou nada, o templo, a cidade, acabou com tudo. Em 1948, Jerusalém voltou a ser, de alguma forma, a capital espiritual de Israel, e Israel voltou a ser uma nação. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação, com o voto de Minerva, do brasileiro Oswaldo Aranha. Em 1948. Antes de 1948, ninguém imaginava que Israel ia voltar a ser uma nação. Lutero não imaginou isso. Calvino não imaginou isso. Que viveram em 1500 e alguma coisa. Mas em 1948, Israel volta a ser uma nação. Em um dia, Israel volta a ser uma nação, cumprindo a profecia de Isaías, 66 ou 65, se eu não me engano. Poderia nascer uma nação em um só dia? Pois nasceu, Sião está de parto, nasceu. Sião é Israel, está lá. Olhe para Israel, Israel é o relógio de Deus. Agora, quando a igreja for arrebatada, a igreja passa a ser o sinal para Israel. Porque um povo vai desaparecer da face da terra. E através do arrebatamento da igreja, a conversão de muitos judeus começará. E a conversão de muitos gentios ainda. Não que não haja judeus que não creem em Jesus. Há muitos. Paulo era judeu, Pedro, os apóstolos, os primeiros membros da igreja no início, em Atos 2, eram todos judeus. E há muitos judeus crentes hoje. Mas, porém, a igreja ela não substituiu Israel. A igreja será tirada no arrebatamento e Deus volta a sua atenção para Israel. E é com Israel que Deus vai trabalhar nos 7 anos da grande tribulação. Os 144 mil
que aparece ali em Apocalipse, são 12 mil judeus, um de cada tribo de Israel. De judeu, um de cada tribo, e diz o nome das tribos. Como é que eu vou ler aquele negócio e entender de outra forma? Serão essas pessoas que estarão pregando na grande tribulação. Hoje é a igreja que prega, na tribulação será Israel que vai pregar o evangelho. Então essa é a visão do amilenismo, basicamente assim, bem por cima, é basicamente nisso que eles acreditam. E a próxima corrente que estuda o milênio é o pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? Jesus, ele vem depois do milênio, tá? Então eles acreditam também que a igreja substituiu Israel. Eles acreditam que a igreja vai estabelecer o milênio na terra. Antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, essa posição era muito forte. Porque eles acreditavam que a igreja ia pregar o evangelho e ganhar todo mundo, e depois, no finalzinho, Jesus voltaria. Ou seja, a igreja iria estabelecer o reino de paz, o reino de 1000 anos na terra. E Jesus reinaria através da igreja. Mas aí vem a Primeira e Segunda Guerra Mundial e acaba com essa crença, entre aspas, porque ainda existem pós-milenistas, que eu respeito eles também, mas discordo, que ainda acreditam que a igreja vai implantar o milênio na terra. Você acha que a igreja vai implantar o milênio na terra? Dá uma olhada a igreja, como que as igrejas estão caminhando. Por mais que a igreja de Jesus, ela é triunfante, ela é vitoriosa, ela vai alcançar, ela vai vencer, ninguém pode vencer a igreja de Jesus, ainda assim, nós não temos a capacidade de implantar o reino milenar na terra por nós mesmos. Jesus terá que fazer isso. Amém? E o pós-milenismo crê também que Jesus volta no fim do milênio para o julgamento final e assim por diante. Aí vem o próximo ponto. A terceira corrente que estuda o milênio, que é o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico, eles acreditam que Jesus ele vem antes do milênio, e eu concordo com isso. Há divergências quanto a Israel. Alguns pré-milenistas históricos acreditam que a igreja substitui Israel, outros não. Então há algumas divergências. E é uma posição coerente. O pré-milenismo, para mim, na minha opinião, meus colegas teólogos, pastores, que discordam de mim, que estão me assistindo, respeito vocês, tá? Mas essa é a minha posição e da maioria dos cristãos brasileiros, e por que não dizer do mundo, tá? O pré-milenismo histórico, ele é uma posição coerente, mas, porém, não é ainda a minha posição. A minha é essa última aqui, a quarta posição. Eu sou um pré-milenista dispensacionalista. Agora que lascou tudo, pastor, como é que eu pronuncio esse negócio? Pois é isso aqui. Pré-milenista dispensacionalista. Ou seja, eu creio que Jesus vem antes do milênio, tá? Ele vem antes do milênio para estabelecer o milênio na terra. É Jesus quem estabelece o milênio na terra. Até aqui, essa posição é muito parecida com a anterior. Pode voltar na anterior. É muito parecida com essa aqui. Mas, porém, vai lá de novo. Ela tem algumas diferenças, tá? Aqui, os dispensacionalistas, eles são unânimes em dizer, a igreja não substituiu Israel. É por isso que eu sou dispensacionalista. As 70 semanas de Daniel, ou a 70ª semana, será no futuro. O que é isso? O período dos 7 anos da grande tribulação, vai ser no futuro. Se você quiser aprender mais sobre alguns termos que você ouve aqui e não entende, você só não aprende se você não quiser. Lá no meu canal está recheado desses estudos. Lá no meu canal, Josias Leão, está recheado desses estudos sobre a 70ª semana de Daniel, o que é dispensacionalismo, arrebatamento da igreja, milênio. Está cheio de informação lá, é só você ir lá e assistir, tá? E eu creio que haverá um arrebatamento secreto. Que a igreja será tirada dessa terra de maneira secreta. Lá em Isaías 46, verso 9 e o verso 10, eu vou continuar a me aprofundar com você aqui, mas antes eu quero ler Isaías 46, verso 9 e o verso 10. Vai ser projetado aqui, mas fique à vontade para ler também na sua Bíblia. Diz assim: além disso, Deus não somente criou o seu plano para a humanidade, como também o anunciou. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho, sou eu que digo, o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Esse texto diz que Deus está no controle. É por isso que eu não tenho medo, porque Deus está no controle. É importantíssimo que conheçamos a respeito desse plano, o plano de Deus. Paulo declara para a igreja de Éfeso: nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Paulo disse assim: eu prego e ensino sobre tudo. Tem crente que não sabe sobre essas coisas, tem igreja que não ensina essas coisas. Tem igrejas que o foco é só uma coisa, e só trabalha naquilo a vida toda. Ou prosperidade, ou cura, ou libertação, e eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não é isso que eu estou dizendo. Mas, porém, tem gente que não sabe nada sobre escatologia, por exemplo. Sobre a volta de Jesus. Paulo diz assim: nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus, todo o ensinamento de Deus, tudo aquilo que está registrado na Bíblia. Como diz o pastor Natan Rufino, não tem como pregar a Bíblia toda em um culto só, a gente tem que fazer isso gradativamente. Certamente ele sabia, Paulo, da importância e o quanto era difícil de explicar todo o conselho de Deus, porém ele nunca deixou de fazê-lo. É fácil entender a Bíblia? Não. É fácil aprender sobre escatologia? Muito menos, é difícil aprender sobre escatologia. Mas, porém, se você tiver vontade, quem é de Jesus tem vontade de aprender sobre essas coisas. Quem não? Tem gente que vem na igreja só para ser abençoado. Infelizmente é isso que acontece. Ela não está interessada. Sabe quando você... Quer ver? Ó, vou dar um exemplo bem legal para você. Você é convidado para ir a uma palestra de um assunto que não é do seu interesse. Você não gosta daquilo. Mas, porém, dizem que todos que participarem daquela palestra, no final, vão ganhar um cachê de R$1.000. Você aguenta 1h30 de uma palestra que você não se interessa, para no final dessa 1h30 ganhar R$1.000? O Jonathan já balançou a cabeça, né? Quem mais? Seja honesto. Quem mente é do diabo, seja honesto. Você iria? Você aguentaria 1h30 de um assunto que não te interessa por R$1.000? Sim ou não? Sim? Todo mundo? Ney também? Dani? Por R$1.000? Dá, né? 1h30. Assunto chato. Imagina homem, 1h30 de palestra sobre maquiagem. Como fazer a unha e tal, francesinha e tarará. Como lixar o pé, o garrão, né, e tal. Não, o homem morre 1h30 ouvindo um negócio desse. O homem morre. Mas por R$1.000 dá, não dá? Dá ou não dá? Dá. Tem gente que vem assim na igreja, entendeu? Eu aguento aquele chato do pastor falar por 40 minutos, só porque eu acho que Deus me abençoa quando eu vou lá e sento naquele banco e fico ouvindo aquele bobo falando. Tem gente que é assim, que só vem na igreja para receber a benção, mas não está interessado em aprender. Tem gente que dorme, tem gente que, eu não vou anotar, não vou se eu não entender, não interessa, o pastor vai ensinar de novo, depois eu assisto o vídeo de novo e nem assiste. Tem gente que é assim, é ruim. Gente assim, infelizmente, gente assim não conhece Jesus. Vai passar a eternidade no inferno, separado de Jesus. Pastor, como é que é? É verdade. Porque quem não ama a palavra de Jesus, nunca amou Jesus. Quem não ama a palavra de Jesus, nunca amou Jesus. Você amou outra coisa. A igreja, a pregação do pastor, o cantor da igreja, mas você nunca amou Jesus. Ou você se interessa pelas coisas de Jesus, ou você nunca amou Jesus. Eu estou bravo mesmo hoje, eu vou pregar. Vamos lá. Mais um ponto para você entender, vamos lá. A escatologia nos ajuda a ter esperança em meio aos problemas. Amém? A escatologia nos ajuda a ter esperança em meio aos problemas. Por quê? Porque quando eu olho para o mundo que eu estou vivendo, e eu percebo que, não vou te iludir, queridão, não vai voltar ao normal. Você sabe quando é que a gente vai parar de usar máscara?
Você sabe quando é que a gente vai diminuir ou esse isolamento social e nos aproximar mais das pessoas? Quando tiver a vacina para esse negócio. Sabe quando é que vai ter vacina para esse negócio? Eu vou lhe revelar agora. Não sei. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Até que esse dia chegue, nós vamos ter que viver dessa forma. Agora, o que é que me traz esperança? O que me traz esperança é que Jesus me prometeu vida eterna. O que me traz esperança é que tem uma vida eterna reservada para mim, que não haverá dor, não haverá choro, não haverá problema, não haverá angústia, não haverá nada dessas coisas que acontecem, que nós estamos vivendo aqui. Eu terei paz, eu terei vida eterna. Eu não tenho nem noção do que é isso. Nem noção. Paulo, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, que ele ouviu e viu coisas maravilhosas no céu, e se fosse por ele, ele ficava por lá mesmo. Tanto é que depois que ele teve a experiência de conhecer o céu, ele disse assim, ó, é melhor partir e estar com Cristo. Porque é muito melhor. Se você tivesse a oportunidade de sentir por 5 segundos o prazer do céu, mesmo que você tivesse 10 milhões na sua conta bancária aqui na terra, você não ia querer voltar. Você não tem ideia, eu não tenho ideia dos prazeres do céu. É por isso que a escatologia nos ajuda a ter esperança em meio aos problemas. É por isso que você tem que conhecer sobre os textos que falam sobre a volta de Jesus. É por isso que você tem que conhecer sobre escatologia. Segundo, a escatologia nos ajuda a ter foco naquilo que é eterno. A escatologia nos ajuda a ter foco naquilo que é eterno. O que ganha a sua atenção, ganha você. O que ganha a sua atenção, ganha você. Essa pandemia roubou a atenção de milhares de pessoas. Só fala disso. Só pensa nisso. Só assiste sobre isso. Eu parei de ver notícia, eu ia ficar louco. É um conselho que eu te dou, pare de ver notícia. Faz sua parte, mas não fica ouvindo, porque se você encher a tua cabeça dessas coisas, é o que vai ganhar a sua atenção, vai ganhar você. O que ganha a sua atenção, ganha você. É realidade? É realidade. A doença existe, temos que nos cuidar, mas eu não me recuso a enlouquecer com essas coisas. Eu me recuso a pensar só nessas coisas. O meu alvo é Cristo. Amém? O meu alvo é Cristo. A escatologia nos ajuda a ter foco naquilo que é eterno. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O seu foco está no quê? Nessa vida? No dinheiro, no carro, no emprego? Em viver 90, 100 anos? O que ganha a sua atenção, ganha você. Além disso, o estudo da escatologia traz ao ser humano uma vida de maior consagração, levando-o a tomar atitudes necessárias. Por exemplo, quando eu parei ali na posição que eu me defino como teólogo, eu sou um pré-milenista dispensacionalista, eu creio que Jesus volta antes do milênio. Aí vem a questão da tribulação, aí tem as divisões dentro da tribulação também, e eu sou, como dispensacionalista, pré-tribulacionista. Jesus, ele vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. E esse arrebatamento, ele é secreto. Jesus vem até os ares e arrebata a igreja, leva os crentes daqui, os que estão mortos e os que estão vivos. Os mortos vêm com Jesus até os ares, até as nuvens, porque estão com Jesus, os que morreram, vão ressuscitar, voltar ao corpo de carne, glorificar, e nós, os vivos, seremos glorificados e arrebatados. Quando é que isso vai acontecer? Não sei. Não sei. Mas por não saber, é que está o segredo do negócio. Se você soubesse a que horas o ladrão vem roubar a sua casa, o que você faria? Você iria vigiar. É por isso que Jesus disse que ele viria como ladrão, à noite. Você não sabe que hora que ele vem. Ele não manda um e-mail para você, eu vou te fazer uma visitinha hoje, 3 da manhã, vou roubar a sua casa. Ele não faz isso. Isso requer vigilância. A escatologia e a compreensão da iminência da volta de Jesus nos leva a ter, vamos lá, próximo,
seriedade com as coisas espirituais. Porque tem crente que se diz crente que vai ficar aqui, não será arrebatado, porque nunca conheceu Jesus de fato, nunca se converteu de fato. Jesus, ele diz lá no final do Evangelho de Mateus, no final não, no capítulo 7, versículo 23, se eu não me engano, de Mateus, ele diz assim, quando naquele grande dia muitos vão chegar diante dele e dizer assim, Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, eu evangelizei, eu fiz um monte de coisa boa para o Senhor, dá uma olhada aí, né? Puxa a minha capivara, Jesus. Ele vai dizer assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então requer seriedade com as coisas espirituais. A iminência do arrebatamento da igreja nos leva a olhar para as coisas espirituais e levar a sério como está a minha vida com Jesus. O afastamento de um estilo de vida duvidoso para o crente. Eu sou crente, mas eu vivo como mundano. Não combina. Não tem nada a ver. A luz não tem comunhão com as trevas. Pelo fruto você conhece a árvore. Não combina. É como você tentar unir o azeite e a água, vai ficar sempre separado. Ou você é um, ou você é outro. Ou você é bode, ou você é ovelha. Ou você é do mundo, ou você é de Jesus. Amém? O ardor missionário e evangelístico. Para quantas pessoas você falou de Jesus nessa pandemia? Por quantas pessoas você orou? Você que está me assistindo aqui e você que está me assistindo pela internet. Por quantas pessoas você orou? Por quem você orou? Para quem você falou de Jesus? Você está preocupado com a salvação dos seus parentes e amigos? Porque isso requer um aumento do amor pelos parentes e amigos que não conhecem a Jesus ainda. Um crente, um cristão, um evangélico, um discípulo de Jesus, ou o sinônimo que você quiser usar para isso, que não se preocupa em levar essa mensagem a outros, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E por último, um profundo respeito a Deus e a sua palavra. Me ajuda no teclado, por favor. O último slide vai dizer assim: Jesus voltará. Dá uma olhada para o mundo. Dá uma olhada para as coisas que estão acontecendo. Sabe qual é o problema? É que as coisas acontecem gradativamente e a gente não nota. Vou lhe ensinar uma experiência. Pega uma rã ou um sapo. Não é um bicho muito legal de pegar, tá? Mas pega. Esquenta uma panela e deixa ela vermelha. Pega esse animal e joga lá dentro. Sabe o que vai acontecer? O que você acha? Ele morre? Sim ou não? Ele bate e sai. Ele bate e sai. Sensibilidade. Ele sai. Porque mudou muito rápido a temperatura. É que nem você. Se jogar você ali dentro, você bate e sai. Ou esperneia até morrer. Se não conseguir sair. Agora, se você pegar o mesmo animal e colocar naquela panela fria, e colocando fogo, paulatinamente, gradativamente, vai se aquecendo devagarzinho, ele não percebe a mudança da temperatura e ele morre. É assim que o sistema faz. As coisas acontecem devagar. E quando as coisas acontecem devagar, quando mudou radicalmente, você não notou, porque levou anos para aquilo acontecer. A gente usa máscara hoje e já está quase que acostumado. Há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, eu estava estudando, assistindo alguns filmes antigos, as mulheres só usavam saia. Se você não via mulher nenhuma de calça. Não era assim? Porque era a cultura daquela época. Se alguma mulher ousasse se apresentar de outra forma, era simplesmente algo aterrorizante, escandaloso, não era assim? Era assim. Hoje não. Hoje é normal, não tem diferença nenhuma.
Antigamente você vê um homem cabeludo, com cabelo comprido, era algo para nossa cultura. Hoje é normal. Não é assim? E tantas outras coisas. Quando você via dois homens namorando há 30 anos atrás, era um absurdo. Hoje, eu estou falando do mundo, do sistema. Hoje é normal. Eu estava em Curitiba, não lembro se era aeroporto ou na rodoviária. Se fosse no aeroporto era mais chique, né? Mas eu não lembro se era aeroporto ou rodoviária. Aí eu estava ali esperando, né? Para poder viajar. Chegou dois bonecão ali do meu lado. Estavam namorando. Adivinha o que eu fiz? Eu fiquei olhando para aquilo, porque eu achei muito estranho, né? Isso há alguns anos atrás. Hoje talvez porque está tão normal, né? A Bíblia tem os seus padrões. A gente crê que não é o padrão de Deus, mas a gente respeita. Amém? A gente respeita. Cada um faz da sua vida o que quiser. Até dar um tiro na cabeça, a pessoa pode fazer se ela quiser, sem problema nenhum. Mas depois, né? O negócio complica, depois da morte. Mas, com o tempo, as coisas parece que se tornam normais. Você olha para o mundo hoje e parece que está tudo, não, está normal. Não está normal. Não está normal. Mudou tudo, gente. Mudou tudo. A questão é, você está percebendo, seus olhos estão abertos, seus ouvidos estão abertos para perceber que tudo mudou? Ou você acha que está normal? Jesus breve vem. A sua igreja precisa estar preparada. Vamos estar em pé, por favor. Grupo de louvor, vem à frente, vamos cantar mais uma canção e vamos orar. Pode tirar as luzes, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Enquanto você curva a sua cabeça, comece a falar com Deus. Que você não tenha vindo aqui apenas pelos R$1.000 que você vai ganhar ali na saída, que eu vou dar para você. Mas que você tenha vindo aqui realmente, porque você quer aprender de Jesus. Curva a sua cabeça. Fale com Deus. Confesse para Ele os seus pecados, como eu vou fazer agora. Diga para Ele o tipo de compromisso, o tipo de vida que você quer ter com Ele. Diga para Ele o tipo de vida que você quer viver para glorificar o nome dEle. E se você nessa noite quer tomar uma posição de entregar a sua vida a Jesus, e se você já fez isso, mas você tem se desviado, você tem vivido uma vida que não glorifica a Jesus, uma vida que não agrada ao nosso Pai, então que você se arrependa hoje. Se nós estamos vivendo assim, que nós nos arrependamos hoje, porque a igreja será arrebatada. Isso é muito claro na Bíblia. Mas quem será tirado daqui será a igreja, quem faz parte do corpo de Cristo, e não quem pensa que faz, ou que se acha que é religioso e por isso faz parte. É para filho de Deus, é para quem nasceu de novo, é para quem quer viver para a glória de Jesus. Viver em santidade não é um conjunto de regras que eu procuro obedecer, mas é um desejo que eu tenho. Eu quero viver em santidade para a glória de Jesus, apesar de, como falho e pecador, muitas vezes errar, mas quero viver para a glória de Jesus. Esse deve ser o meu desejo, e que esse seja o seu desejo, que esse seja o desejo de todos que estão nos assistindo, viver para a glória de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor e queremos nos humilhar, ó Pai bendito, em Tua preciosa presença e declarar, Senhor, que nós não confiamos em nossas forças, que nós não confiamos nas forças humanas, nós não confiamos em religião, Senhor, e nem em placa de igreja, mas nós confiamos no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, aquele que se entregou por nós há 2000 anos atrás, para nos remir de todos os nossos pecados. E nós confiamos que a promessa que o Senhor fez, Jesus, de que voltaria para buscar a sua igreja, nós confiamos que ela é verdadeira, e que assim como o Senhor veio e morreu por nós, o Senhor virá para nos resgatar deste mundo mau, Senhor, que viverá o pior momento da sua história daqui a algum tempo, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia daqueles que estão, Senhor,
balançando na fé, não consegue firmar os seus passos na presença de Jesus. Tem misericórdia, Deus. Que o Santo Espírito venha sobre nós e em nós, e nos encha de tal forma que possamos renunciar a todo mal e todo pecado e viver para a glória de Deus. Salva, Senhor, liberta, faça com que nasçamos de fato, de novo, para viver uma nova vida e uma nova história. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa o teu povo. Aqueles que vieram aqui nesta noite, no prédio da igreja, para cultuar e celebrar ao Senhor, que possam sair daqui diferentes, que possam sair daqui motivados e tocados pelo Senhor, para viver uma vida santa, uma vida diferente, uma vida focada em Jesus. Tem misericórdia de nós, nos abençoa, Pai, nos ajude a renunciar a tudo que não agrada ao Senhor e viver para Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Cantamos ao Senhor. Vamos cantar